versículo que me foi escolhido para falar para os irmãos está em Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 7. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então observe: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no versículo 3 e 4, ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está falando aqui que nos últimos dias apareciam pessoas escarnecendo da promessa da vinda de Jesus. E esses escarnecedores iriam dizer: cadê a promessa da sua vida? Querendo eles dizer, me lembrei aqui agora, que eu estava ouvindo um pedacinho, um trechozinho do pastor, de uma pregação do pastor Napoleão Falcão, e ele disse que encontrou um pastor, amigo dele, aqui perto da Praça da Sé, pastor, e aquele pastor cumprimentou ele, começaram a conversar, e o pastor perguntou para ele assim: Napoleão, você ainda prega aquelas mensagens que Jesus vai voltar? Ele disse: prego. Isso não prega mais não, meu filho. Ele não vai vir mais não. Você não vê que as coisas estão tudo... Então, um pastor não acreditando mais na vinda de Jesus. Imagine só a igreja deste homem. Então, a paciência é uma virtude que nós adquirimos, irmãos, através de tribulação. Os irmãos sabem disso. Por isso que você nunca pode orar pedindo a Deus paciência, porque Ele só vai mandar tribulação. Porque a paciência é fruto da tribulação. Quanto mais tribulação, mais você aprende a esperar no Senhor. Amém? Então nós temos que entender. E alguns podem perguntar assim: e por que Deus demora tanto? Deus não demora, irmãos, porque Deus é eterno. Lá nessa mesma epístola, no mesmo capítulo de Pedro que nós acabamos de ler, no versículo de número 8, ele diz assim: que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, um dia para Deus é a mesma coisa, 1000 anos para Ele não faz diferença. Deus não conta tempo, tá? Deus não conta tempo. Por quê? Porque Ele é eterno. Agora nós somos limitados, e dentro da nossa limitação, muitas vezes achamos que Deus está tardando, mas Deus não tarda. Ele chega no dia e na hora certa, mas esse tempo é o tempo dele, não é o nosso tempo. Amém? Porque para mim um ano é longo demais, mas para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Não tem limitação. Ele não se limita pelo espaço, pelo tempo. Essas coisas para Deus não existem, irmão. Amém, querido? Então, o que é que nós precisamos fazer? Aprender a esperar com paciência a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Não se canse de esperar. Se nós estamos esperando hoje,
Se ele não vir hoje, a gente espera amanhã. Se ele não vir amanhã, a gente espera depois. Se ele não vir esse ano, a gente espera o ano que vem. Se ele não vir o ano que vem, a gente espera outro ano. Mas a gente nunca pode perder essa virtude, essa paciência de esperar a vinda do Senhor, porque essa nossa paciência será recompensada quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua amada igreja. Existem muitas pessoas que eles mesmos falam que não têm paciência com nada. Já ouviram isso? Eu acredito que os irmãos ouviram. Eu já ouvi muito isso aí. Olha, eu não tenho paciência com nada. Comigo é agora e acabou. Só que Deus não é assim. Deus não se apressa. Deus não tem pressa. Tem algumas pessoas que dizem Deus tarda, mas não falta. Deus não tarda. Nós temos até um hino na harpa que fala isso. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, mas Cristo não tarda. Ele vem na hora certa, na hora que Ele marcou, na hora que Ele, o Pai, marcou. Aí você vai dizer assim, mas Jesus disse que nem Ele mesmo sabia o dia. Na verdade, como homem, Ele não sabia. Porque o Pai reservou isso dele. Aí Ele disse, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora analisem comigo, por favor. Quando Jesus ressuscita, que Ele vai ao céu, antes de se apresentar aos seus discípulos, Ele primeiro foi se apresentar ao Pai. Porque nós observamos que quando Maria Madalena viu Ele no dia da ressurreição, que ela foi se lançar aos seus pés, Ele disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai dizer a meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. O que eu quero dizer com isso? Jesus foi, Ele subiu ao céu. Lembrando que Jesus não foi levado, Ele subiu. Ele mesmo disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus foi ao céu. Ele chegando no céu, Ele comprova isso e diz aos seus discípulos, é-me dado todo o poder, toda a autoridade em cima do céu e embaixo na terra. Então, se o Pai entregou ao Filho toda a autoridade, Ele hoje, como Deus, sentado ao lado do seu Pai, Ele sabe o dia do seu retorno. Ele sabe. Ele não sabia como homem, mas como Deus, completamente revestido de toda a sua plenitude, do seu estado original, Ele sabe o dia que Ele vai voltar, porque não tem nada que Ele não saiba. Agora, o que Ele disse aos discípulos? Ele disse aos discípulos assim, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Me espere que eu vou voltar. Amém? Me espere que eu vou voltar. Então, a espera é uma virtude. Estou me lembrando aqui, até anotei aqui no capítulo 14 de Josué, quando Caleb chegou para Josué e disse assim, parece que estou fugindo um pouco do assunto, mas não estou falando sobre esperar. Ele chega para Josué e diz assim, olha, Moisés, o servo do Senhor, ele me prometeu que a terra pela qual eu pisei é minha. E faz 45 anos que Moisés me prometeu isso. E eu estou tão forte como naqueles dias. Forte para entrar, forte para sair. Então agora eu estou cobrando o que é meu. Eu preciso, eu quero a minha herança.
que Moisés, o servo do Senhor, me prometeu. O que eu quero dizer com isso? É esperar o tempo certo. Quando Israel entrou na terra, ele já podia chegar para Josué e dizer: Josué, essa terra aqui é minha, porque essa terra aqui foi o Senhor que me prometeu através de Moisés, então essa terra é minha. Mas ele esperou 45 anos para reclamar a sua bênção. É a virtude de esperar. Amém? É a virtude de esperar. Aí nós entendemos que Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Ele vai vir buscar a igreja. E quando os discípulos perguntaram para ele, lá no capítulo 24 de São Mateus, quando ele prometeu, quando ele disse aos discípulos, mostrar a ele a estrutura do templo, ele disse assim: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles, no Monte das Oliveiras, ele em particular com os discípulos perguntaram: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram 3 coisas: quando serão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 coisas distintas. A primeira já aconteceu e a segunda está para acontecer. A igreja do Senhor nunca cansou de esperar Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, na parábola das 10 virgens, Jesus baseou aquela parábola no casamento judaico. Os irmãos sabem disso, eu já preguei isso aqui. E o casamento judaico, um rapaz que simpatizava uma moça, ele saía da sua casa, da casa de seu pai, e vinha à casa da moça e pedia a moça em casamento. Os pais consentindo, ele pagava um dote. Pagava um dote muito caro, muito alto. Eles iam no cartório, já assinavam um papel, não sei se cartório, não sei como que era, mas já assinavam um papel dizendo que aquela moça já era dele. Mas ele ia voltar para a casa do seu pai para preparar o ambiente para vir buscar a sua noiva. Então ela já estava comprometida com aquele rapaz. E ela usava um véu para que todos que vissem já sabiam que aquela moça já é comprometida. E ela ficava esperando, eles ficavam incomunicáveis. E ela ficava esperando, ela ia preparar os seus enxovais, ela ia chamar as donzelas amigas dela para acompanhar ela no cortejo nupcial. E o rapaz ia para a casa do seu pai, e na casa do seu pai ele ia preparar um lugar para ir buscar a noiva. Ele preparava a sua casa e preparava um lugar que chamava-se tálamo. O tálamo era um quarto nupcial onde ele ia passar a lua de mel de 7 anos. E aquela moça ficava esperando e tinha certeza que o noivo vinha buscar ela. Por que ela ficava esperando com essa certeza? Por causa do dote que era muito alto que ele havia pago por ela. Então Jesus pagou um dote por essa igreja. Voltou para a casa de seu pai. Lá no capítulo 14 ele disse, de São João, ele disse: eu vou vos preparar lugar. E eu preparando lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Então Jesus foi preparar esse lugar. E porque a igreja tem certeza que ele vai voltar para vir buscar ela,
por causa do dote que ele pagou, irmão. Ele pagou com sua própria vida, ele pagou com seu sangue. Ele pagou com seu sangue. Pedro disse: não foi prata, não foi ouro, mas foi o seu próprio sangue que ele pagou. E jamais ele ia fazer uma coisa dessa de não vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Agora o que precisamos fazer? É aprender a esperar. É aprender a esperar. Amém? Quando os discípulos perguntaram que sinal haverá da tua vinda, primeiro ele disse: quando serão essas coisas? Essas coisas aconteceram nos anos 70, os irmãos já sabem, que foi quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e não ficou uma pedra em cima da outra que não fosse derrubada. Porque eles achavam que até nos alicerces tinha ouro. Então eles derrubaram, não deixou nenhuma pedra em cima da outra. Então essa primeira parte se cumpriu nos anos 70. Agora, que sinal haverá? Se o Senhor não revela o dia, diga pelo menos que sinal haverá da tua vida. Aí Jesus, lá no capítulo 24 de São Mateus, Jesus faz ali um grande sermão, que é o sermão da escatologia bíblica. Jesus começa a falar das coisas que iriam acontecer, e ele disse: essas coisas, quando estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aí Jesus falou de sinais na área política, nação contra nação, reino contra reino, sinais na área política. Aí você diz: tudo isso já tinha acontecido, pastor. Eu sei disso. Mas ele falou também na área religiosa, que é o falso profeta, pessoas que viriam no seu nome, a confusão religiosa que aconteceria nos últimos dias. Ele falou disso como um dos sinais. E ele falou também de sinais na área da natureza, terremoto. Todas essas coisas que você olha hoje, por exemplo, época de chuva faz calor, época de calor faz frio. Isso o clima do sistema global, que o aquecimento global que está acontecendo está mudando o clima. Mas tudo isso tem acontecido. Existem cidades, por exemplo, que os moradores são vizinhos de vulcões, e esses vulcões estão quase em erupção, mas as pessoas não saem dali. Quer dizer, maremoto, vento, como essa semana mesmo, foi semana passada, nos Estados Unidos, ventos de 260 km por hora, irmão. Sabe o que é isso? É a natureza avisando para a igreja: olha, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Tsunami. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar isso. O que é o tsunami? São as placas tectônicas que elas se movimentam, e no movimentar levanta onda gigante e faz uma destruição terrível. São sinais. Jesus falou desses sinais. Ele disse: essas coisas vão acontecer. Aí você pergunta: será que no tempo dele já não existia? Existia o terremoto antes de Jesus. O próprio profeta Isaías diz: eis que eu vejo a terra cambaleando como um bêbado. Isso é terremoto. A terra cambaleando. Hoje, por ano, existe milhares e milhares de terremotos, e se anunciando para a igreja que Jesus vai voltar. Isso aí é a fidelidade das profecias, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.
Isso é a fidelidade das pessoas. Então, nós não podemos deixar de esperar com paciência até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Não desista. Só que quando Jesus falou tudo isso, esses sinais na área religiosa, na área política, na natureza, aí Jesus conclui dizendo assim: mas ainda não é o fim. Esses aí são princípios de dores. Por isso que muitas pessoas e até teólogos e outros, aqueles que são pós-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque ele diz: não, essas coisas estão acontecendo, mas Jesus são princípios de dores, ainda não é o fim. Eu acredito piamente que a igreja passa por princípios de dores, e nós já estamos passando por eles faz tempo, mas a grande tribulação não, senhores. A grande tribulação não, senhores. A igreja não passará por ela. A igreja será levada antes. Essa é a nossa esperança. Então tenha paciência. Aí você às vezes pode pensar: Jesus, mas está doendo muito, a luta está pesada, está travada, mas tenha paciência. Essa luta, essa tribulação é para produzir em você paciência, sabendo que Jesus um dia nos libertará de tudo isso. Amém? Então, vamos falar dessa virtude tão gloriosa, que é a virtude de esperar em Jesus, esperar a vinda de Jesus. Você tem certeza que Ele vai voltar, que Ele vai vir buscar a igreja. Você não pode perder essa esperança, tá? E quando Ele vir buscar a igreja, seu sofrimento vai acabar, suas dores vão terminar, sua tribulação vai acabar ali, por ocasião da vinda de Jesus. Então, queridos irmãos, quais são as virtudes que você deve guardar para esperar Jesus com paciência? Primeiro, é saber que Ele não mente. É saber que Ele não mente. Deus odeia a mentira, porque a mentira é do diabo. Eu falei isso na última reunião de obreiro, e para minha surpresa, um obreiro na sexta-feira seguinte me perguntou lá na sede. Tinha um obreiro aí murmurando, porque Abraão mentiu, mas está certo que ele falou assim: o senhor falou que Sara era irmã de Abraão, mas Isaac também mentiu. Raabe também mentiu, quando escondeu os espias do Senhor. Ela mentiu para os guardas e disse assim: não, eles passaram por aqui e foi embora. Ele disse: irmão, a pessoa que admite isso, ele é um mentiroso. E todo mentiroso é filho do cão, é filho do diabo. Não, irmão, ele quis amenizar. Digo: não, senhor, todo mentiroso é filho do diabo. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E quem é mentiroso vai ficar de fora do céu. Está escrito. Mas você deve saber, se Jesus prometeu, Ele não mente. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 18.
Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. É impossível Deus mentir. Se existe, diz alguns teólogos, que existe 318 promessas no Novo Testamento que Jesus vai vir buscar a igreja. Eu nunca contei. Ele disse que tem 318. Mesmo se não tiver 318 promessas, mas há muitas promessas que Jesus prometeu que vinha buscar a igreja. Então ele não vai falhar, irmão. E por que se desesperar? A primeira virtude nossa é essa. É nós sabermos que Deus não mente. Ele prometeu, então ele vai vir. Eu me lembro, estou me lembrando aqui, parece que não tem nada a ver, mas tem um pouco. Quando os discípulos, Jesus mandou eles para o cenáculo esperar a promessa. A Bíblia diz que Jesus, pela última vez, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. 500. E quando eu acredito que foi nesse dia que ele mandou eles ir para o cenáculo esperar promessas. Ficai lá e esperai a promessa de meu Pai que de mim ouviste. E eles foram. Estavam os 12, os 11, né, porque Judas tinha morrido. E eles foram lá para o cenáculo esperar a descida do Espírito Santo. Se Jesus foi visto por 500 irmãos, e na descida do Espírito Santo só tinha quase 120, e onde estavam os 380? Provavelmente muitos desistiram. Ele prometeu, mas até na ressurreição de Jesus, irmão, alguns discípulos disseram, ele prometeu, mas hoje é o terceiro dia, e então eu vou pescar. Outros, hoje é o terceiro dia, eu vou lá para a minha aldeia, para a cidade, para a minha aldeia lá, vou voltar à minha vida normal, porque ele não ressuscitou. Embora que eles ouvissem falar por algumas mulheres que Jesus já havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles disseram, não, mas hoje é o terceiro dia e ele não se apresentou a nós. São pessoas que perdem a paciência de esperar. Quando eles vão no caminho, aí Jesus se apresenta a eles. E eles pensaram que era um viajante. Trataram Jesus como viajante. Quando chega lá na aldeia, que Jesus se deu a conhecer a ele no orar pelo pão, aí a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e disseram a ele, Jesus desapareceu. Porventura os nossos corações não ardiam, mesmo ardendo o coração com a palavra do Senhor, eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. E Pedro disse, não, eu vou voltar à minha profissão, eu vou para o mar aí, pegou o barco e foi mais 6 discípulos, foi no total de 7 ou foi 8, eu não me lembro bem agora, no total de 7 ou 8 voltaram ao mar e foram pescar. Porque é o terceiro dia ele não ressuscitou ainda. Mas Maria veio e falou para ele, não, ele ressuscitou, assim, eu vi, ele se apresentou a mim. Mesmo assim eles foram pescar, porque perderam a esperança. Eles achavam que Jesus, ao ressuscitar, primeiro tinha que se apresentar a eles, mas Jesus primeiro tinha que se apresentar ao Pai.
Tinha que se apresentar ao Pai. Então Jesus não mente, Deus não mente. Toda mentira do diabo, irmão, toda mentira do maligno, Jesus mesmo falou, Mateus 5,37, se você falar sim, é sim, se você falar não, é não, porque se passar disso aí, é do maligno. Então Deus não mente. Se Ele não mente, eu vou continuar esperando Ele. Amém? E se eu morrer, pastor, hoje eu morro esperando Ele. Porque aí eu vou ter convicção, certeza, que um dia eu vou ressuscitar e vou me encontrar com Ele na glória. Então é a primeira virtude é que Deus não mente. Amém? Quando alguém perguntar, você tem certeza que Jesus vai voltar? Tenho, por quê? Porque Ele não mente, Ele prometeu, Ele vai vir. Lá em Jeremias, no capítulo 1, os irmãos conhecem bem, Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que há que ver, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus não mente. Mas eu estou esperando há tanto tempo, não desista. Hoje tem muita gente fora da igreja porque perdeu essa esperança, perdeu essa certeza, cansaram de esperar, Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela continua esperando. Por que está esperando? Por causa do preço que Ele pagou para você. Se Ele pagou um preço tão caro, Ele não vai deixar você aí. Ele vai vir buscar com toda certeza. Amém? E a segunda virtude é que Deus é imutável. Isso renova a nossa esperança e a nossa paciência. É saber que Deus é imutável, Deus não muda. Deus não muda, irmão. Aquilo que Ele prometeu lá na eternidade passada, Ele não esqueceu e Ele não muda. Ele é imutável. Porque a gente podia pensar assim, quem sabe Deus mudou o seu decreto. Deus não muda. Deus não muda. Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então espere com alegria, espere com paciência. Tenha paciência, não saia do seu lugar, não deixe o seu lugar, não largue a sua cruz, porque Ele é imutável. E o próprio Jesus, em São Mateus, no capítulo 24, versículo 35, ele diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Deus cumpre, irmão. Amém? Deus cumpre. Então você precisa crer, acreditar que Ele cumpre a sua promessa. A terceira virtude de nós não deixar de esperar, ter paciência, é você não perder de vista a promessa. Tá? Aí vamos voltar para Josué. 45 anos, Josué, faz hoje, agora, que Moisés me prometeu. Quer dizer, ele não perdeu a promessa de vista. Ele tinha certeza que aquela terra era dele. Ele cobrou por direito, porque ele não perdeu a visão da promessa. E é isso que muitos têm perdido, a visão da promessa. Jesus disse, eu vou voltar. Ele não volta mais não, porque já faz tanto tempo, 2000 anos. Mas 2000 anos para Deus foi como um dia de ontem que passou.
Deus, para ele não tem distância, irmão. Deus não tem distância. Então nós temos que aprender a ter paciência e não perder a visão da promessa. Ele prometeu, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu, ele vai voltar. Isso é a paciência para esperar Jesus voltar um dia para buscar a sua igreja. Amém? E a quarta virtude é confiar na fidelidade das Escrituras. Então, Paulo disse assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Confie na fidelidade das Escrituras, porque as Escrituras, ela não mente, porque ela é a palavra de Deus, é Deus falando. Isso aqui, irmão, é a boca de Deus falando conosco, tá? Jesus dizendo: eu vou voltar. Embora que o diabo está trabalhando para confundir a mente dos homens, e ele está tirando o foco de muita gente. Está tirando o foco de muita gente. A nossa visão é o céu. Aí ele quer tirar a sua visão do céu e colocar nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Eu falei hoje de manhã na casa de recuperação. Eu disse àqueles irmãos o seguinte: olha, irmãos, tem muitas pessoas que confundem as bênçãos prometidas para Israel com as bênçãos para a igreja. Por exemplo, as bênçãos para Israel estava condicionada a fidelidade deles a Deus, tá? Estava condicionado a isso. Se vocês ouvirem, se vocês guardarem meus mandamentos, se vocês cumprirem a minha lei, então as bênçãos virão sobre vocês. Então, as bênçãos para Israel estavam condicionadas à fidelidade deles a Deus. Agora, leia o Novo Testamento e veja se alguma vez Jesus prometeu bens materiais para ninguém. Aí vamos fazer uma campanha aqui, inventa lá qualquer coisa lá, se baseia no Antigo Testamento. Aquilo foi para Israel. O que Jesus prometeu à igreja? Uma cruz. Você quer me seguir? Então tome sua cruz. Tome sua cruz e me siga. Então nós devemos seguir a Jesus com essa consciência que ele não prometeu bens, mas ele não dá, pastor, dá. Ele dá segundo a necessidade de cada um. Ele abençoa a nossa vida material. Não estou dizendo que não abençoa, mas Jesus não prometeu isso. Isso aí são consequências da vida. A pessoa trabalha, a pessoa luta e Deus vai abençoando. Mas ele não prometeu nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza: que ele prometeu que vai voltar, e prometeu. Isso aí eu tenho certeza. Tá? Isso aí eu tenho certeza. Então não pare de esperar, não perca a paciência, espere por ele. Ah, mas faz tanto tempo. Aí eu me lembrei aqui agora, já pensou Marta e Maria quando mandou buscar Jesus para curar seu irmão Lázaro? Elas ficaram na expectativa, esperaram. E Lázaro doente, Lázaro morre, e cadê Jesus? Jesus não chega. E elas ficaram naquela expectativa, enterrou. Acabou ali a sua esperança. Mas Jesus havia prometido: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro não morreu, mas ele chegou lá para ressuscitar. Ele foi lá e resolveu o problema, porque ele não mente, irmão. Amém?
Guarde no seu coração esta palavra, a palavra de Deus. Espere com paciência. Espere com paciência. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai recompensar a sua espera, a sua paciência. É uma virtude do Espírito, a gente sabe Deus, que está lá na qualidade do Espírito. Quando você vê lá, longanimidade, quer dizer, paciência, perseverança, é você esperar, perseverando. Ele vai voltar. Será que é hoje? Hoje não veio, mas Ele vai vir. Mas Ele vai vir. 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 Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.